Olá pessoal, esse aqui é um típico exercício de física, né, de movimento uniforme circular, né, ou movimento circular uniforme, chamado de MCU, ok? Movimento circular uniforme. Bom, o que está sendo apresentado aqui? Está sendo apresentado um disco que é chamado de D, ok? E esse disco está girando, vou colocar aqui, no sentido horário, certo? Aqui está o centro do disco, e do centro do disco até a tangente, você percebe um raio, está dividido em duas partes, né? Uma parte desse raio é conhecida, 20 centímetros, que é o intervalo que vai de Y e até X. E a outra parte é desconhecida, que vai de A até Y, certo? E sobre o disco estão postos dois pontos, são observados dois pontos. O ponto Y, que está aqui, e o ponto X, que está aqui. Também é dito que esses pontos que estão girando aqui estão nas seguintes velocidades. O ponto X está girando a 50 centímetros por segundo e o ponto Y está girando a 10 centímetros por segundo. Você pode perguntar, mas não estão todos sobre o mesmo disco? É que aqui nós estamos falando de velocidade linear, ou seja, enquanto esse daqui precisa percorrer toda essa linha para completar uma volta, esse percorre apenas essa, ok? Então esse aqui está na velocidade linear menor do que aquela lá. Ok, daí é perguntado o seguinte, a frequência de x é igual à frequência de y? Vamos observar aqui, os dois pontos estão postos sobre o mesmo disco. Significa que se esse ponto girar até aqui, acompanhando o disco é quem está carregando esses pontos, se ele girar até aqui, um exemplo, esse outro ponto terá girado mais ou menos até aqui, então nós teremos aqui um outro raio, né, um outro deslocamento. Então, o deslocamento angular é igual para os dois. Você pode reparar, esse ângulo, né, o deslocamento angular é o mesmo. Então, a frequência é a mesma. O que é a frequência? É a quantidade de voltas que esse ponto vai dar num intervalo determinado de tempo. Se eu determinar, por exemplo, o segundo e observar que ele está dando 10 voltas por segundo, então a frequência é igual a 10, né? Porque a cada segundo ele dá 10 voltas. Então, esse vai dar 10 voltas e esse também vai dar 10 voltas no mesmo período de tempo. Então, a frequência de x e a frequência de y são iguais. Verdadeiro. Ok? Agora, esse t, que você percebe aqui em maiúsculo, ele significa período. O que é o período? Se aqui é a quantidade de voltas que o ponto dá por segundo, aqui é a quantidade de segundo que o ponto gasta para dar uma volta. Então é a mesma coisa, se esse ponto aqui der uma volta em 1 segundo, como esse daqui está sobre o mesmo disco, também vai dar uma volta em 1 segundo, ok? Então também é verdadeiro, ok? Bom, a partir daí agora ele pede para calcular a frequência de D, que no caso é o disco, a frequência do disco, o período do disco e a velocidade angular do disco, ok? Para isso, nós vamos seguir algumas regrinhas básicas da física 1, né, que fala sobre movimentos circular uniforme. A primeira é o seguinte, para calcularmos então aqui a frequência ou a velocidade angular, o que quer que seja, vamos começar então pela velocidade angular, né? Para a gente calcular a velocidade angular, nós precisamos de uma fórmula que é a seguinte. Velocidade angular, ela é designada por essa letra, que é o ômega, em grego, é igual a velocidade linear, que é essa velocidade que nós já temos ali em cima, ok? Sobre o raio, ok? Então é algo bem simples de ser calculado. O problema é o seguinte, nós não temos aqui o raio todo, nós temos apenas uma parte do raio, né? Nós temos aqui 20 centímetros, ó, do y, entre o y e o x. Nós não temos a parte que vai do ponto central até o y, né? Então a gente precisa achar isso. Mas, se eu já sei que a velocidade angular dos dois, tanto de y como de x,
elas são a mesmas, né, são iguais, eu posso escrever aqui, ó, velocidade angular de x é igual velocidade angular de y, ok? Isso aqui eu percebi isso porque o x vai andar na mesma velocidade que o y quando estou falando de ângulos, ok? Então a partir daqui eu tenho o seguinte, velocidade angular de x é igual, qual é a velocidade de x? 50. 50 sobre, qual é o raio de x? Eu não sei, eu sei apenas dessa parte. Então vou colocar aqui 20 e essa outra parte que eu não sei que eu chamei de a. 20 mais a, ok? Bom, e a velocidade angular de y? Mesma coisa, ó. Velocidade 10 sobre o raio que eu não conheço, a, ok? Bom, se isso aqui é verdadeiro, velocidade angular de x é igual a velocidade angular de y, significa então que essas duas coisas que eu encontrei aqui, ó, essas duas informações que eu encontrei aqui, elas precisam ser iguais. Essa precisa ser igual àquela. E quando eu coloco junto, eu escrevo assim, 50 sobre 20 mais a é igual a 10 sobre a. E aí é só resolver isso aqui multiplicando cruzado, ó. 50 vezes a, 50a, que é igual 20 vezes 10, 200, a vezes 10, mais 10a, ok? Está ali. Bom, isso aqui é uma equação simples, né, do primeiro grau. Para resolver isso aqui, eu vou ter então que a é igual 50 menos 10, vai dar 40, ok? E 200 fica do lado de lá. Então, a é igual a 200 dividido por 40, 5. Ok? Então, agora eu já achei essa parte aqui. Eu sei que aqui é 5, são 5 centímetros ali. Bom, agora que eu já achei o raio, já sei que o raio é 20 mais 5, então o raio é 25, eu posso voltar aqui e calcular, ó. Velocidade angular de D, agora eu vou colocar do disco, ó. Velocidade angular do D é igual, agora eu posso colocar, aliás, eu vou calcular do x, para daqui eu sair então na velocidade angular do D, que é o mesmo, certo? Velocidade angular do x é igual a velocidade do x que eu tenho ali, 50 centímetros, ok? 50 sobre 25, né? 20 mais 5 sobre 25. Então, a velocidade angular de x é igual a 50 por 25, 2 radiano por segundo. Radiano por segundo, ok? Então, qual é a velocidade angular do disco? 2 radianos por segundo. Posso vir aqui e responder essa daqui, 2 rad por segundo. Ok, então agora vamos calcular a frequência e o período. Qual é a fórmula para eu calcular a frequência? A fórmula da frequência é a seguinte: velocidade angular é igual a 2 vezes π vezes a frequência.